Olá, bem-vindos a mais esta análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada psicológica e espiritual super profunda. Afinal, como é que a nossa transformação interna acaba ditando a realidade lá fora, né? Vai ser um mergulho fascinante nos bastidores da nossa própria mente e nas raízes da verdadeira mudança humana. Vamos lá! Para começar, é bom a gente dar uma parada e pensar naqueles fardos invisíveis que a gente carrega, sabe? Aquela ruminação constante sobre os erros do passado ou aquela ansiedade que quase sufoca quando pensamos no futuro. Isso acaba transformando a mente num verdadeiro campo de batalha todos os dias. E a grande questão logo de cara é justamente entender o impacto brutal dessas cargas invisíveis que vão moldando e, na maioria das vezes, limitando a nossa rotina de forma totalmente silenciosa. Entrando agora na seção 1, o campo de batalha mental. É a hora da gente reconhecer essa guerra que rola do lado de dentro. Quando a gente reconhece essa batalha, fica nítido um contraste enorme entre dois estados mentais, que basicamente governam a nossa vida. De um lado, a gente tem a mente antiga, toda pesada pelos medos, pelas amarras e pelos padrões caóticos do mundo. Do outro, uma mente renovada, totalmente livre e impulsionada pela fé, pela paz e por um propósito que não balança. E olha, o jeito que a vida é interpretada e vivida muda da água para o vinho, dependendo de qual dessas mentes está no controle. Isso nos leva à seção 2, a raiz da transformação, onde os pensamentos definem a realidade. E aqui tem uma coisa muito interessante. A sabedoria milenar desses textos ancestrais bate certinho com o que a ciência moderna já disse. O ser humano se torna exatamente aquilo que ele pensa repetidamente. É impressionante, né? A realidade visível, com todos os seus sucessos e até os fracassos, nasce primeiro como uma ideia invisível e quietinha, bem ali no palco da mente. E isso tem tudo a ver com o comportamentalismo. Pensa com a gente. Já tentou largar um hábito ruim usando só a força de vontade bruta? A chance de falhar é gigantesca, para não dizer certa. A regra de ouro aqui é que tentar consertar as coisas do lado de fora é praticamente impossível sem antes mexer nas crenças centrais e naqueles valores fundamentais que estão alimentando a ansiedade ou aquele comportamento difícil. As nossas ações do dia a dia são literalmente só o reflexo físico daquilo que a gente cultiva por dentro. Então, o grande pulo do gato é entender que as mudanças que a gente consegue tocar e ver acontecerem, primeiro, lá nos bastidores da mente. Isso não é só uma teoria bonita, não. Exige uma rejeição ativa, consciente e diária contra os padrões caóticos que a sociedade atual tenta impor. Quebrar esse fluxo de hábitos tóxicos é o primeiro e mais vital passo para alcançar qualquer clareza. E vale ressaltar uma coisa importante. Essa renovação não é só mais uma daquelas dicas de autoajuda passageiras, tá? Nas fontes que estamos analisando, isso aparece como um comando espiritual contínuo. É o exercício diário de pegar aquela estrutura mental velha e reativa e trocar por uma estabilidade firme, focada na busca ininterrupta pela verdade e não nas coisas instáveis ao nosso redor. Seguindo em frente, vamos para a seção 3, Destruindo Fortalezas Internas. Aqui a gente vai falar sobre como assumir de vez o controle dos pensamentos. O material nos mostra uma arma fortíssima para conseguir essa transformação. A nossa capacidade de filtrar os pensamentos antes que eles criem raízes. Levar cada pensamento cativo, na prática, significa ser o porteiro da própria mente, sabe? É decidir, de forma bem analítica, quais ideias trazem luz e clareza e quais só trazem escuridão, dúvida e confusão. É literalmente assumir a portaria e o controle do nosso filtro principal. Mas espera aí, quais são as ameaças que a gente precisa filtrar? São as famosas fortalezas internas. Sabe aqueles padrões de pensamentos enraizados ou aquelas mentiras e traumas antigos que vão virando muros gigantescos na nossa cabeça ao longo dos anos? Eles simplesmente paralisam qualquer progresso. Só que quando a gente identifica e bate de frente com essas barreiras usando a verdade, a gente destrói totalmente o domínio que elas têm sobre as nossas emoções. Fazendo isso na prática, a gente segue esses 3 passos sequenciais transformadores. Primeiro, esvaziar, que é jogar fora aquela bagagem emocional inútil e aquele medo constante. Segundo, filtrar, sendo muito rigoroso com as narrativas que entram na cabeça. E terceiro, substituir de propósito as ideias negativas por promessas e esperança. É através dessas ações que a mente passa por uma metamorfose de verdade, deixando de ser um lugar vulnerável para virar um ambiente blindado, estruturado e cheio de propósito. E como a gente mantém isso a longo prazo? É o que vemos na seção 4, o poder da gratidão, a linguagem da prosperidade e da paz. Para conseguir segurar essa clareza mental no meio das tempestades normais da vida, os textos apontam para uma regra inegável.
Aquilo que prende a nossa atenção com frequência acaba comandando a direção da nossa existência. Por isso, é absolutamente essencial sintonizar o foco na frequência da abundância, fazendo questão de consumir apenas o que constrói e edifica, e não o que corrói a gente por dentro. E os resultados práticos disso são incríveis. A gratidão funciona como o antídoto definitivo contra a ansiedade e o medo. Ela literalmente harmoniza os sistemas biológicos do nosso corpo, ajudando a liberar aquelas substâncias de bem-estar, como a dopamina e a serotonina. O simples ato de focar naquilo que já está florescendo tira o holofote da escassez e muda instantaneamente a forma como a gente interage com a realidade ao nosso redor. Essa parte do texto traz um conceito que é formidável. A paz não é a utopia de uma vida sem tempestades. Longe disso. A verdadeira paz é o resultado palpável e robusto de uma mente bem disciplinada, que fica ancorada numa confiança duradoura, mesmo quando o caos está correndo solto lá fora. E chegamos à seção 5, Vivendo o propósito na prática. Como aplicar isso tudo em comunidade? Bom, agora a teoria espiritual precisa pisar no chão firme da realidade, né? Apoiando esse estudo em materiais super práticos, a gente vê guias como esse voltado para os jovens, que mostram com perfeição como é possível fazer a transição fluida do pensamento puramente individual para uma aplicação social verdadeira. É colocar a filosofia em movimento. Um ponto histórico super fascinante aqui é o da Igreja de Roma, que era extremamente diversificada. Isso joga a luz sobre um desafio muito antigo, mas que é urgente até hoje: a necessidade de união entre pessoas com histórias e origens completamente diferentes. É impressionante como esse mesmo desafio continua ditando a dinâmica da nossa sociedade atual. Em resposta direta a tudo de bom que a gente recebe, uma mente realmente renovada não consegue ficar parada e egoísta. Ela naturalmente transborda. E esse transbordar vira uma vida de entrega constante ao próximo. Fazer o bem passa a ser uma atitude lógica, essencial e diária, provando na prática toda aquela transformação interna que discutimos até aqui. No dia a dia, isso significa fugir daquelas comparações corrosivas e da mania de buscar status. A variedade de talentos num grupo serve exclusivamente para sustentar a comunidade inteira, como engrenagens conectadas, e não para inflar o ego de ninguém. Isso exige da gente uma dose enorme de modéstia, entendendo que nenhuma peça é superior à outra para manter o corpo social funcionando com saúde. Viver com esse propósito coletivo é fazer escolhas intencionais e enfáticas. Buscar incansavelmente a paz e praticar o amor de verdade exige que a gente rejeite com a mesma força o espírito de vingança, a inveja e qualquer complexo de superioridade. O equilíbrio de uma comunidade nunca é por acaso. É uma decisão deliberada, trabalhada e assumida todos os dias. Para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, a gente precisa voltar para a origem de tudo isso. Cada pensamento que a gente abriga é, na sua essência, uma semente. E sabendo do impacto gigante que o nosso mundo interior tem no mundo exterior, fica a reflexão final para a gente levar. Nesse solo fértil da nossa própria mente, o que vai ser semeado hoje? O medo ilusório que paralisa ou a fé bem fundamentada que liberta e transforma?